jornalista norte-americano, divulga e-mails que comprovam ameaças no processo policialesco que resultou em repressão no Brasil. Mas há uma história mais sinistra por trás de tudo isso e que poucos conhecem. Vamos para mais um dossiê. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Como já mencionei várias vezes, democracia vai além do simples ato de votar. Envolve convencimento e respeito às diferentes opiniões. Quando alguém tenta impor suas convicções, corre-se o risco de minar os fundamentos da democracia. Em qualquer processo democrático, há o risco de disseminação de mentiras, as quais, curiosamente, deveriam ser consideradas como parte do cenário democrático. Digo isso porque, em uma disputa eleitoral com candidatos opostos e discordantes, é esperado que pelo menos um deles esteja mentindo. Inclusive no Twitter, defendi o PT ao defender a democracia. Deu uma certa azia, mas era o certo a se fazer. Segundo Alexandre de Moraes, o objetivo do novo órgão de vigilância é a defesa da democracia através da remoção imediata de notícias falsas. Sou contra, pois na prática, isso significaria acabar com o PT e seu histórico direito de mentir. Afinal, o embate de ideias divergentes é fundamental para o funcionamento democrático, e sim, uma delas estará mentindo. Na prática, essa medida não é uma defesa, mas sim um ataque à democracia. Deixem o PT mentir, pois a mentira tem perna curta. Também não podemos negar que a melhor parte da democracia é ver um deputado dar uma invertida no PT. Destacar que eu não sou contra o PT por ideologia partidária, mas sim por pura lógica. Para podermos entender a atual repressão no Brasil, precisamos falar da recente batalha contra a desinformação nos Estados Unidos. O chamado Russiagate, também conhecido como Investigação sobre a Interferência Russa nas Eleições dos Estados Unidos, começou oficialmente em julho de 2016. Toda a mídia repercutiu uma ideia um tanto absurda, de que Putin interferiu nas eleições norte-americanas de 2016. O roteiro era completamente incoerente e cheio de falhas, principalmente porque se tratava de ideologias opostas. Mesmo assim, essa história conspiracionista foi responsável por uma das ondas mais repressoras no país que é conhecido como Terra da Liberdade. Houve uma espécie de conluio por parte dos democratas para estabelecer comitês fiscalizadores da verdade. Essa pauta foi abraçada pela mídia, que panfletou diariamente que tais medidas eram em defesa da democracia. Esse entendimento foi imposto às grandes Big Techs, que, por pressão democrata, tinham que agora conter o avanço da desinformação nas plataformas. Foi um momento sombrio norte-americano, pois muitos avaliadores eram progressistas e contas foram derrubadas sob argumentações frágeis. Em 2021, houve um debate. A corrente autoritária estava prestes a acabar com toda a publicidade política nas redes sociais. Porém, o Russiagate foi desmascarado. A conspiração não vinha da Rússia, mas sim do seio democrata norte-americano. Em janeiro de 2023, o jornalista progressista Glenn Greenwald, durante uma discussão, afirmou no Twitter: Russiagate foi e é uma das teorias da conspiração mais perturbada e desequilibradas dos tempos modernos. Não foi espalhado por usuários do QAnon ou 4chan, mas pela grande maioria das corporações de mídia, abre aspas, estudiosos, fecha aspas, fraudes de grupos de reflexão e abre aspas, unidades de desinformação do New York Times
NBC. Fecha aspas. As conclusões da própria pesquisa são ainda mais impressionantes. Foram necessários apenas 6 anos para que os dados provassem o óbvio. Numa eleição em que os oligarcas gastam bilhões, a CIA, FBI, DHS está envolvida. Grandes corporações de mídia estão fazendo todo o possível. Alguns bots do Twitter são irrelevantes. Com isso, todo o movimento progressista começou a desmoronar nos Estados Unidos. O partido havia minado a sua própria imagem. Foi a história do Pedro e o lobo se materializando. No centro deste debate apareceu Elon Musk, um bilionário que decidiu comprar uma briga para defender a liberdade de expressão em seu país. Ele adquiriu o Twitter, transformando-o no atual X. E nesse processo, ele descobriu vários problemas na plataforma. Foi um processo estigmatizante com direito a blacklist dentro da plataforma. E digo estigmatizante, pois a maioria esmagadora era de conservadores. Vendo que a estrutura da empresa estava contaminada ideologicamente, Musk demitiu um grande número de funcionários. A verdade é que toda aquela perseguição não estava produzindo o efeito desejado, ou seja, uma corrente mais homogênea de viés progressista. A censura apenas gerou desconfiança, resultando em números mais positivos para os republicanos do que para os democratas. É impressionante como, mesmo no século XXI, alguns grupos ainda acreditam que a repressão possa gerar resultados positivos para aqueles que a praticam. Na Rússia, isso é bastante compreensível por seus aspectos históricos. Um exemplo é o caso da vacina, onde a repressão fez o efeito contrário ao desejado. Em uma determinada altura, Kate Harbert, ex-diretora de políticas públicas do Facebook, onde gerenciou a estratégia eleitoral global, afirmou: "Para os democratas, não estávamos derrubando o suficiente, e para os republicanos, estávamos derrubando demais", disse ela. O resultado foi uma sensação geral de que, depois de fazer tudo isso, ainda nos gritam. Simplesmente já não vale a pena. Durante um debate dentro da Meta, foi mencionado o nome de Musk. A posição de Elon sobre esse assunto definitivamente mudou a forma como o conselho e a indústria pensavam sobre a política. Ele entrou e meio que explodiu tudo. Várias plataformas estão seguindo Elon Musk e estão eliminando as suas gigantescas células de combate à desinformação. Foi um período perigoso, mas assim como no filme A Onda, Musk agiu como professor, revelando os diversos reflexos fascistas em seus próprios espelhos. Infelizmente, Alexandre de Moraes seguiu o contexto progressista, que começou com o engodo. Lá nos Estados Unidos, no caso do Russiagate, e aqui no Brasil, através da CPI das fake news. Infelizmente, o ministro não está buscando se atualizar, pois nessa altura está embriagado pelo poder. O jornalista americano Michael Schellenberg usou o X para fazer uma denúncia seríssima. O Brasil está envolvido em uma ampla repressão à liberdade de expressão, liderada por um juiz da Suprema Corte chamado Alexandre de Moraes. Moraes colocou pessoas na prisão, sem julgamento por coisas que postaram nas redes sociais. Ele exigiu a remoção de usuários das plataformas de mídia social e exigiu a censura de postagens específicas, sem dar aos usuários qualquer direito de recurso ou mesmo o direito de ver as provas apresentadas contra eles. Agora, os arquivos do Twitter, divulgados aqui pela primeira vez, revelam que Moraes e o Tribunal Superior Eleitoral, que ele controla, estavam envolvidos em uma clara tentativa de minar a democracia no Brasil. Eles
exigiu ilegalmente que o Twitter revelasse detalhes pessoais sobre usuários do Twitter que usaram hashtags de que ele não gostou. Exigiu acesso aos dados internos do Twitter, em violação da política do Twitter. Procurou censurar unilateralmente postagens no Twitter de membros efetivos do Congresso Brasileiro. Procurou transformar as políticas de moderação de conteúdo do Twitter em uma arma contra os apoiadores do então presidente Jair Bolsonaro. Os arquivos mostram as origens da demanda do judiciário brasileiro por poderes de censura abrangente, o uso da censura pelo tribunal para interferência eleitoral antidemocrática e o nascimento do complexo industrial da censura no Brasil. Michael revelou um e-mail datado no dia 14 de fevereiro de 2020. Nele, o Conselho Jurídico do Twitter no Brasil adverte sobre irregularidades na altura da CPI das fake news. Batista, na frente do Conselho, revelou que membros do Congresso brasileiro haviam solicitado ao Twitter o conteúdo de mensagens trocadas, bem como registros de login, entre outras informações. No e-mail é afirmado: estamos resistindo às solicitações que eram ilegais, porque não atendem aos requisitos legais do Marco Civil da Internet Brasileira para divulgação de registros de usuários. Batista observou que alguns usuários conservadores do Twitter foram ao Supremo Tribunal depois de saberem pela mídia que o Congresso estava tentando obter seus IPs e conteúdos de mensagens. Diante da repercussão, o Supremo Tribunal Federal, na época, concedeu uma liminar suspendendo a exigência devido ao seu não cumprimento dos requisitos legais. Em 27 de janeiro de 2021, Batista enviou um e-mail denunciando que estava sendo investigado pela polícia por ter se recusado a fornecer os dados pessoais de usuários do Twitter ao Ministério Público do Estado de São Paulo. O Ministério Público alegou que a atitude do Twitter é isolada, porque todas as outras grandes empresas de tecnologia, como Google, Facebook, Uber, WhatsApp e Instagram, forneceram dados cadastrais e números de telefone sem ordem judicial. Vou repetir de novo: sem ordem judicial. Na época, Batista deixou claro que não tem obrigação de coletar dados cadastrais e ainda explicou ao promotor que não há número de telefone associado à conta sob investigação. Em 18 de fevereiro de 2021, Batista enviou novamente um e-mail a seus colegas para relatar seu depoimento. Ele afirmou ao promotor que o Twitter opera no Brasil desde 2012 e esta é a primeira vez que uma investigação criminal real foi aberta contra um funcionário por suposto descumprimento de uma solicitação ou de uma ordem judicial. Ele reforçou que a lei brasileira de privacidade na internet, Marco Civil, abrange apenas, primeiro, endereço físico e, segundo, qualificações pessoais, entendidas como nome completo, estado civil e profissão. Nenhuma delas coletada pelo Twitter. No e-mail do dia 18 de março, Batista afirma que um juiz rejeitou o estranho pedido do Ministério Público. Ele destacou que o Ministério Público foi repreendido por forçar o cumprimento através de uma obrigação inexistente, sem clareza sobre o objetivo da investigação criminal. Ele ainda reforça que o corpo da ação é ilegal, pois os elementos que procuram são identificados como informações privadas e protegidas. Em um e-mail resposta, seu colega afirma: infelizmente, estamos vivendo tempos estranhos no Brasil. Estamos a assistir a uma tendência preocupante em termos de pedidos agressivos de aplicação da lei e de ordens judiciais que
restringem os direitos fundamentais. Michael participou do programa Oeste Sem Filtro e afirmou que, no Brasil, há um avanço contra a liberdade de expressão, enquanto nos Estados Unidos e Canadá, berço dessa repressão, a situação está mais controlada. O jornalista afirmou que, em um determinado momento, o Twitter cedeu diante de uma multa de R$100 mil por hora de descumprimento. Destacar que Michael tem um alinhamento muito semelhante ao de Glenn Greenwald, mas não pode esconder a informação por posições ideológicas, como fizeram no caso Hunter Biden. Agora, Alexandre de Moraes está buscando unificar e centralizar o poder como se fosse um político. No X, eu critiquei essa atuação de general. A centralização de poder é prejudicial, pois frequentemente resulta em risco de abuso, falta de representatividade e ineficiência. O modelo mina os princípios democráticos com forte possibilidade de aumentar a vulnerabilidade à corrupção de raiz ideológica. Órgãos independentes não deveriam trocar informações. Houve um escândalo quando um procurador conversou com o juiz na Lava Jato. Então, como devemos tratar adequadamente um caso como este? No evento, Alexandre de Moraes ameaçou ao afirmar que a Advocacia Geral da União será braço jurídico contra plataformas que não cumprirem determinações de remoção de conteúdo. A AGU será o braço jurídico do CIED para fazer cumprir as resoluções e as determinações do TSE, quando não houver esse cumprimento imediato. Teremos um contato, um link direto com a AGU. Se comunicadas as plataformas que não retirarem imediatamente a notícia falsa ou a deepfake, terão, além das sanções administrativas, ações pecuniárias. Quando acionado, atuará para descobrir aqueles que estão tentando manipular a vontade do eleitor. Vamos combater este, que é um mal do século XXI, a desinformação e a utilização da inteligência artificial para criar deepfakes e atrapalhar a vida dos eleitores. O presidente do Senado terá que acordar do sono profundo. Caso contrário, seremos um braço da Rússia e China. E se isso ocorrer, o último apague a luz.